Olá, meu querido irmão, irmã, amigo e amiga em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar, e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre vocês. Uma vez mais, glorifique e exalto o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem nos dado graça, tem nos dado força, tem nos dado graça, tem nos dado força. Eu estava aqui mexendo no volume do áudio aqui do telefone, mas que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, e que as bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sobre a tua casa. Um grande abraço para o meu tio Sérgio Dal Ponte, que já está ligadinho comigo aí. O meu tio Arlindo Rospirski também já deixou o seu like. Um grande abraço a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, uma vez mais, estamos aqui para nós meditarmos na Bíblia Sagrada, a leitura da Bíblia Sagrada neste propósito maravilhoso que o Senhor tem colocado em nosso coração. Meus queridos, hoje é o 19º dia deste propósito de leitura da Bíblia. Já entramos no livro do Êxodo. Hoje estaremos lendo o capítulo 4 ao capítulo 7. Amém? Do livro do Êxodo, este propósito que Deus tem trabalhado em nossas vidas, em nosso coração, tem nos fortalecido, tem nos dado graça, e hoje, uma vez mais, estamos aqui, e eu conto com a tua ajuda, eu conto com a tua presença nesta live, que você vá aí comentando, compartilhando e também deixando o seu like. E eu quero que você participe comigo, meu querido, da leitura da Bíblia Sagrada. Um grande abraço também para minha tia Lourdes Dal Ponte, para minha bisa Leocádia, para o meu primo André lá em Santa Helena, esta família abençoada, esta família que tem estado comigo desde o primeiro dia deste propósito. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles e glorifico o nome do Senhor por isso. Todos os amigos, irmãos, pastores, obreiros da casa do Senhor, um grande abraço a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que Deus, através do Espírito Santo, possa te conduzir e te direcionar da melhor maneira possível. Ele tem a melhor maneira de trabalhar, a melhor maneira de nos conduzir. Então, meu querido, se apegue ao Senhor Jesus, que através do Espírito Santo, Ele vai te orientar. Amém? Hoje, estarei fazendo uma reflexão juntamente contigo. Pegue a sua Bíblia, posicione o teu celular aí na sua frente. Vamos ler para nós fazermos a introdução da leitura do capítulo 4 ao capítulo 7. Eu quero estar lendo contigo para a sua reflexão, para o seu fortalecimento, a leitura do Salmo 23. Hoje vamos fazer uma introdução do livro do Êxodo com a leitura do Salmo 23. Um salmo muito conhecido, um salmo do salmista Davi, onde chegou ao momento da vida dele, que ele reconheceu que o Senhor era o pastor dele,
que o Senhor não deixava nada faltar. Que nos momentos difíceis da vida dele, momentos que ele passou no vale da sombra da morte, ele não temeu. Em momentos difíceis o Senhor estava com ele. Em momentos de decisões, em momentos que o Senhor direcionou ele, em momentos difíceis da vida dele. Nós vamos ver no Salmo 23 que o salmista, quando ele recita esse salmo, ele está declarando do fundo do coração dele e reconhecendo que Deus realmente era aquele pastor presente, era aquele pastor protetor, era aquele pastor que guiava, que guiou ele pelos caminhos retos, pelos caminhos da justiça. Nós vamos ver quando o salmista Davi recita este salmo, realmente ele está falando do fundo do coração e da alma e declarando que realmente o Senhor é na vida dele. Então nós podemos pegar, meu querido, este Salmo 23, que no final deste propósito de leitura da Bíblia, nós possamos fazer como o salmista Davi. No momento de nossas vidas, no momento difíceis da nossa vida, depois de momentos que o Senhor nos livrou, que o Senhor nos ensinou, que o Senhor nos protegeu, que o Senhor nos direcionou, que nós possamos chegar no momento da nossa vida e realmente nós recitar e pronunciar este Salmo 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor. O pastor, meu querido, se você olhar para a palavra pastor, o que é ser pastor? Ser pastor é aquele homem que cuida das ovelhas. É aquele homem que dá vida pelas suas ovelhas. É aquela pessoa que luta pelas suas ovelhas. É aquele homem que não dorme para proteger as suas ovelhas. É aquele homem que leva para pastos verdejantes as suas ovelhas. Leva num local que tem melhor pastagem para as suas ovelhas. O pastor é isso, meu querido. O pastor não dorme para proteger as suas ovelhas. O pastor é aquele que fica o tempo todo ao cuidado das suas ovelhas. Ele não dorme. Ele não come. O pastor é aquele homem que dá a vida pelas suas ovelhas. Nós vamos ver aqui no livro do Salmo 23, que nós possamos chegar a um período, a um momento da nossa vida, que nós possamos, neste momento de dificuldade, deste momento de isolamento, deste momento de restrição, que nós possamos pararmos, analisarmos a nossa vida, analisarmos tudo que nós passamos, tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos vivendo e declarar e observar que realmente o Senhor é o nosso pastor, porque Ele não tem deixado ninguém nos ferir, Ele não tem deixado nós sozinhos, Ele não tem deixado nós desprotegidos, Ele não tem deixado nós sem comer, Ele não tem deixado nós passarmos necessidades. Então, meu querido, chegou o momento de você declarar no fundo do teu coração: o Senhor é o meu pastor. Assim como fez o salmista Davi. Nada faltou para você até hoje, meu querido. Nós não estamos trabalhando, nós não estamos tendo um convívio com nossos familiares, nós estamos isolados dentro da nossa casa por questões de segurança. É um cuidado do nosso pastor. O nosso pastor, ele tem cuidado de nós, ele tem nos protegido. O nosso pastor, ele tem
providenciado o alimento para nós. O nosso pastor, ele tem cuidado, ele não tem dormido, ele tem nos protegido. Então chegou o momento, meu querido, se você reconhece isso, se você vê realmente que Deus tem cuidado de você, que o Senhor Jesus tem te consolado, te fortalecido, te revestido, te protegido, te conduzido por águas tranquilas, por caminhos, por pastos verdejantes, é momento de você parar e declarar que o Senhor é o seu pastor. Eu declaro nesta noite, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Assim como o salmista Davi, ele chegou um momento da vida dele, num momento difícil da vida dele, que ele para e ele recita esse salmo que nós vamos meditar neste momento. Pegue a sua Bíblia, abra no Salmo 23, que você vai entender o que eu estou dizendo neste momento, meu querido. Faça uma análise da tua vida. Faça uma análise do momento que você está vivendo. Faltou alguma coisa para você? Está faltando consolo para você? Está faltando cuidados? Você está desprotegido? Eu creio que não, meu querido. Porque o nosso Deus, ele não deixa os seus filhos desprotegidos. Ele não deixa faltar o alimento para os seus filhos. Independente da situação que nós estamos vivendo, passando, meu querido, eu declaro nesta noite, eu, Leonardo Pereira, eu declaro que o Senhor é na minha vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Neste momento difícil não tem faltado nada na minha casa. Não tem faltado o amor na minha casa. Não tem faltado os cuidados de Deus na minha casa. Não tem faltado a proteção de Deus na minha casa. E eu declaro nesta noite que o Senhor é o meu pastor e nada tem faltado para mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pegue a sua Bíblia, meu querido, abra no Salmo 23. Vamos meditar neste salmo para você entender o que eu estou dizendo. Se tudo isso que eu disse aqui realmente está acontecendo contigo, meu querido, é momento de você declarar este salmo, que o Senhor é na tua vida. Aleluia. Vamos lá? O Salmo 23 nos diz assim: o Senhor é o meu pastor. Nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar pelo um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, todas as palavras de bendições seja dada ao Senhor. O Senhor a honra, o Senhor a glória, o Senhor ao louvor. Meu querido, não há momento melhor para nós dedicarmos ao nosso Deus toda a honra, todo o louvor.
É neste momento difícil que nós observamos que o Senhor tem cuidado de nós. Não tem faltado o alimento. Não tem faltado a proteção. Nós estamos isolados, mas é uma permissão de Deus para o nosso cuidado, a nossa proteção. Aleluia. Um grande abraço na paz do Senhor Jesus para minha irmã Helena Maria. Deus te abençoe, minha querida. Minha tia Lourdes, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não há momento mais propício para nós declararmos toda a honra, toda a glória, todo o louvor para o nosso Deus e declararmos que Ele é o nosso Senhor, o nosso pastor, porque Ele tem cuidado de nós. Nós, como ovelha dele, Ele não tem deixado faltar o alimento, que é o que aqui no texto diz pastos verdejantes. Ele não tem deixado nós sem proteção, nós estamos protegidos por Ele dentro do nosso lar. Aleluia. Aleluia. Ele tem nos abençoado, Ele tem nos honrado e nos protegido. Por isso, meu querido, é motivo de nós alegrarmos o nosso coração, de bendizermos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. O Senhor chegou no momento difícil da vida do salmista Davi, que ele percebeu que todos os momentos de tribulação e dificuldade que ele viveu, o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. O Senhor protegeu ele. Por isso chegou a este momento dele declarar: o Senhor é o meu pastor. Porque o pastor não deixa faltar nada para as suas ovelhas. O pastor não deixa as ovelhas desprotegidas. O pastor não guia as ovelhas por caminhos errados. O que faz isso é ladrão e salteador. O pastor verdadeiro, ele guia pela vereda da justiça. Ele guia pelo caminho reto. Aleluia. E protege e dá a vida pelas suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. É momento de reflexão, meu querido, de você parar. Olhe ao seu redor. Olhe para a sua casa. Olhe para a tua saúde. Olhe para o alimento que tem na tua despensa. Olhe, meu querido, pela sua proteção e veja o que o Senhor tem feito por você e pela tua família. Declare nesta noite: o Senhor é o meu pastor e eu creio que nada vai me faltar. Aleluia. Aleluia. É momento de você declarar isso na tua vida. Eu declaro: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Louvado seja o nome do Senhor. Quero mandar um grande abraço para o meu grande amigo, instrutor, que me ensinou a trabalhar com caminhão, Daniel, meu querido Daniel, a Dani, sua esposa. Um grande abraço, meu grande amigo Daniel, que Deus te abençoe. Daniel Kunzler, que mora lá em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul. Saudade de você, meu querido. Um grande abraço no fundo do meu coração. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar você, sua família, e que todos os seus projetos, seus propósitos venham se cumprir na íntegra. Homem que admiro muito, tenho uma consideração muito grande por você, meu querido Daniel, o homem que me ensinou uma profissão honrada. Te admiro muito, meu querido. Sou muito grato a você e a Deus
por Deus ter colocado você no meu caminho e me ensinado esta profissão tão maravilhosa e me ensinado nos seus mínimos detalhes. Ensinamentos me passou detalhes dessa profissão que eu não iria aprender sozinho. Deus colocou este homem no meu caminho e me ensinou a ser um verdadeiro profissional nesta profissão de caminhoneiro. Daniel Kunzler, te admiro muito, meu querido. Apesar de fazer tempo de não falar contigo, tu mora no meu coração e não paga aluguel. E oro por ti e pela tua família. Que Deus te abençoe muitíssimo, no nome de Jesus. Aleluia. Então, meu querido, para a nossa reflexão, faça uma reflexão aí na tua casa e declare tudo que você já passou. Deus concedeu para você. Deus, se você acha que tudo que você tem, tudo que você passou, você está bem, você está vivo com saúde, assim como o salmista Davi declarou: o Senhor é o meu pastor. Declare nesta noite e medite neste Salmo 23. O Senhor é, eu declaro que o Senhor realmente é o meu pastor e não terei falta de nada. Na verdade, não terei falta, não tenho tido falta, porque o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor é o meu pastor. Em nome de Jesus. Vamos ao nosso propósito, meus queridos? Capítulo 4 do livro do Êxodo, 19º dia deste propósito de leitura da Bíblia Sagrada. Vamos lá? Capítulo 4, a epígrafe desse texto nos diz: os sinais concedidos a Moisés. Minha irmã Sueli Alcântara, um grande abraço na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, minha querida, toda a família. Livro do Êxodo, capítulo 4. A epígrafe diz: os sinais concedidos a Moisés. Vamos lá? Moisés respondeu. Ele estava tendo um diálogo. Se você ler o capítulo anterior, capítulo 3, Moisés está tendo um diálogo com Deus, porque Deus apareceu a ele na sarça ardente lá no deserto. E aí, no capítulo 4, diz assim: Moisés respondeu: e se eles... Marga Machado, grande abraço na paz do Senhor Jesus, minha querida. Deus te abençoe. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe respondeu: que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. Disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora, coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você,
nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvido, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Minha esposa, um grande beijo para você, na paz do Senhor Jesus. Minha esposa está lá na sala, está assistindo também. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falastes a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou a torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como o Senhor fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara. Com ela você fará os sinais milagrosos. Aleluia. Capítulo 18, a epígrafe diz: A volta de Moisés ao Egito. Meu sobrinho Adriano e Roberta e Fabiano lá em Flores da Cunha, um grande beijo na paz do Senhor Jesus, meu querido. Versículo 18 diz assim: Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Preciso voltar ao Egito para ver os meus parentes ainda vivem. Se ainda meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: Vai em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu filho, o seu primeiro filho. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse: Você é para mim um marido de sangue. Ela disse: Marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão: Vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi encontrar-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo.
Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e também falou-lhe de todos os sinais milagrosos que lhe havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidiria vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Capítulo 5. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. E Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permita-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? Fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ou ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de arrumar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: Iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: Assim diz o faraó: Já não lhes darei palha. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo, então, espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar de palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: Completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinha palha. Os capatazes israelitas indicados pelos feitores do faraó eram espancados e interrogados. Por que não se completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para Faraó: Por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha, e contudo nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o Faraó: Preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: Iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas
se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós. Eles puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e lhe perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu de modo algum libertaste o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelarei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu sou o Deus que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissesse aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinha ordem para tirar do Egito os israelitas. Aleluia. Versículo 14. A genealogia de Moisés e Arão. Estes foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Rubem, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmim. Esses foram os clãs de Rubem. Os filhos de Simeão foram Zemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os clãs de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei.
Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uzuel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs de Levi por ordem de nascimento. Anrão tomou por mulher sua tia, Joquebede, que lhes deu à luz Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uzuel foram Misael, Isafã e Citre. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Esses foram os clãs dos Coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Futiel, e ela lhes deu à luz Finéias. Esses foram os chefes das famílias dos levitas, conforme seus clãs. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirei os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Versículo 28. Arão, o porta-voz de Moisés. Arão, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade de falar? Capítulo 7. O Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com Faraó. Aleluia. Versículo 8. A epígrafe diz: a vara de Arão transforma-se em serpente. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o Faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue adiante do Faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara,
e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Versículo 14. A primeira praga, sangue. Disse o Senhor a Moisés: o coração do Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do Faraó e dos seus conselheiros. E toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, e os rios cheiravam tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram as mesmas coisas por meio de suas ciências ocultas. O coração do Faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Faraó, a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o Faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do Nilo, do rio, não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, finalizamos neste momento a leitura dos capítulos 4 ao capítulo 7 do livro do Êxodo. Hoje finalizamos esses 3 capítulos, 4, 5, 6 e 7. Esses 4 capítulos, e amanhã estaremos retornando para dar sequência nesta leitura. Meus amados, se nós observarmos nesses capítulos que nós lemos, o diálogo de Deus com Moisés, a orientação de Deus com Moisés. Deus ouviu a oração de um povo que estava em profunda angústia e tristeza. Deus ouviu a oração de um povo que estava sendo escravizado, de um povo que estava sendo maltratado, de um povo que estava sendo perseguido no Egito. Os momentos que nós estamos vivendo, meus queridos, não é diferente. Nós estamos sendo maltratados. Nós estamos sendo
encurralados. Nós estamos sendo perseguidos por um governo, por alguns políticos que têm usado esta pandemia para nos maltratar, para maltratar a sociedade, para maltratar o povo de Deus. Mas lendo e vendo esta história do povo hebreu lá no Egito, quando Deus fala para Moisés que Deus ouviu o clamor do povo, que o povo estava sendo oprimido, estava angustiado. Minha gente, o brasileiro hoje está angustiado. Não sabemos mais em quem acreditar. Não sabemos mais em que notícia que está sendo divulgado nas mídias sociais e na televisão, em que notícia acreditar. Nós não sabemos se a notícia é verdadeira ou se é mentirosa. Nós não sabemos, muitos estão entrando em pânico. Muitos estão entrando em desespero. Mas olhando na história deste povo, olhando na história de Moisés, no diálogo dele com Deus, Deus fala para ele: olha, Moisés, eu vou levantar você como libertador do povo hebreu, do povo que está lá no Egito, porque eu, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tenho ouvido o clamor e a oração do meu povo que está lá no Egito sendo oprimido. Meus queridos, trazemos para os nossos dias, nós estamos sendo oprimidos por uma política corrupta, por um povo que está no poder, que está oprimindo o povo brasileiro. Meus queridos, vamos trazer para nós esta história de Moisés e o povo do Egito, que clamou a Deus no momento de angústia e de tristeza, de apavoramento. Meus queridos, vamos aprender com este povo, vamos cair de joelho e clamar a Deus por misericórdia, por socorro, que o Senhor vai ouvir o nosso clamor e vai levantar o braço forte e poderoso para nos socorrer neste momento de opressão, neste momento de dificuldade. Meus queridos, é momento de nós dobrarmos o nosso joelho, é momento de nós clamarmos a Deus por socorro, que Ele vai ouvir o nosso clamor e vai se levantar do trono para nos socorrer, em nome de Jesus. Meus queridos, olhemos e observamos essa história, vamos colocar em prática. Em nome de Jesus, eu conclamo a ti, meu querido. Você que crê num Deus poderoso. Você que crê na palavra de Deus como verdadeira. Como a palavra de Deus inspirada. Você que crê num Deus que fez os céus e a terra. Você que crê num Deus que pode mudar em circunstância de paz, levante a sua bandeira de oração, de clamor por um Deus poderoso, para que esta situação venha mudar no nosso país. Assim, meu querido, eu termino este propósito neste dia, 19º dia deste propósito de leitura da Bíblia Sagrada, onde tem nos ensinado, nos trazido ensinamentos maravilhosos para este momento difícil que nós estamos vivendo. Medite nesses 4 capítulos, meus queridos. Nesses 3 capítulos, melhor dizendo. Medite em sua casa, que o Senhor vai te orientar como você clamar a Ele neste momento de dificuldade. Em nome de Jesus eu te peço, faça um propósito com Deus. Vamos
clamar a Deus neste momento de dificuldade, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Declare nesta noite, como o salmista declarou no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Aleluia! O Senhor vai te guiar por águas tranquilas. O Senhor vai nos guiar por águas tranquilas. O Senhor vai refrigerar a nossa alma. Mas nós precisamos declarar do fundo do nosso coração que Ele é o nosso pastor. Em nome de Jesus, meus queridos. Um grande abraço para o meu amigo José Roberto. José Roberto Estopa, Guarani. Meu grande amigo, Deus te abençoe na paz do Senhor Jesus. Meus queridos, finalizo aqui com esta palavra. Eu quero que você medite, compartilhe esta live. Deixe o teu comentário, compartilhe para que chegue no maior número de casas, no maior número de famílias, o maior número de pessoas. Assiste essa live, para que o Senhor venha nos responder através de um clamor. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz e uma ótima noite, na paz do Senhor Jesus Cristo.